cabeça, Senhor. Te adoramos. É grande aqui, Senhor. Exaltado seja o teu santo nome, amado Deus, poderoso Deus, magnífico, santo, justo. Tu és a nossa única esperança, Senhor, neste imenso deserto de lutas, de batalhas. Tu és a nossa única esperança. Oh, Senhor, visita o nosso Brasil. Visita o nosso presidente, Senhor. Visita os nossos líderes, Senhor. Oh, quebra, Jesus, toda a carnalidade, toda hipocrisia, todo fingimento caia por terra, Senhor. Vem visitar o nosso Brasil, Senhor. Vem visitar a nossa nação, todas as famílias da terra, Senhor. Oh Deus, envia uma porção do Teu Espírito nesta noite para quebrar todo espírito de enfermidade, todos os vírus, Senhor. Oh, todo Covid-19, oh, todo coronavírus, oh Deus, que tem, oh Deus, feito estardalhaço neste Brasil. Vem nesta noite com a Tua glória, Senhor. Vem visitar, Senhor, cada família, cada igreja cristã reunida, Senhor. O teu povo, vem, Senhor, vem nos visitar. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo. Aleluia. Vamos e nós sujeitados a ti, Senhor. Cremos no teu poder, Senhor. Tu és a nossa alegria, Senhor. Tu és a nossa razão de viver. Toda honra, toda glória, todo louvor te pertence. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Você foi abençoado aí? Amém. Vou ficar sem voz. Amém. Amém, irmãos. Você pode abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Amém. É bom nós termos um momento de adoração ao Senhor, né? É bom nós nos prostrarmos diante de Deus. Nós estamos, irmãos, além de estar passando por tudo isso, nós cremos que Deus está trabalhando na igreja também. Nós cremos que Deus tem trabalhado na igreja, né? É por isso que nós temos feito o projeto Meu Lar, a base da igreja, porque se existe algo, como nós temos falado aqui durante várias semanas, é que se existe algo que é imparável, é a igreja do Senhor, né? Como diz, a multiforme sabedoria de Deus é manifestada, né? Então é momento da igreja se reinventar, é momento de você aí na sua casa ser igreja, né? Às vezes é tão fácil a gente deixar a nossa casa, ir lá na igreja e ouvir uma pregação do pastor, né? Um ministério de louvor, mas eu creio que Deus está trabalhando na igreja nesse momento. E uma das coisas que às vezes nós vamos reparar é quando nós voltarmos, que talvez a gente possa olhar para o lado e às vezes falar assim, cadê muitos, né, que estavam aqui antes e talvez hoje já não estão mais, não por morte, mas às vezes são pessoas que estavam acostumadas a isso, né, uma rotina. Obrigado, né? Deixa eu tomar uma água, irmão, só um momento. E estavam acostumados a uma rotina e às vezes nesse tempo, né, ou ele vai... Deixa eu ver isso. Tá bom. E às vezes nesse tempo ou ele vai mudar algumas posturas e partir para cima, né? Ou a gente fica muito preocupado que às vezes alguns possam se esfriar na fé. Então por isso é muito importante você na sua casa, né, você ser igreja na sua casa, não só de assistir uma live,
mas reúna a sua família, faça o seu culto, né? Isso é importante. Nós buscarmos a Deus, nós não deixarmos o fogo se apagar, né? Como disse, que o sacerdote ele tinha que acender o fogo lá e diz, né, que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Então nós precisamos manter em nosso coração uma chama de amor pelo Senhor, uma chama de obediência, de fidelidade a Deus. Amém? E continuando nossos estudos que nós temos feito, né, na primeira semana que nós fizemos a live, nós falamos sobre algumas características desse tempo, né, e sobre algumas coisas que nós precisamos saber. Nós falamos que Deus não perde o controle, nós falamos do poder da oração na primeira semana. Depois, na segunda semana, semana passada, nós falamos um pouco sobre a essência, né, e nós lemos lá em Jeremias, que ele dizia, né, ele fala assim, a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, ele fala assim, ela não teme quando vem o calor, né, quando ela vem a sequidão. E é por isso que eu falo para os irmãos que nós temos que manter o nosso culto diário, porque é só quando nós colocamos as nossas raízes, né, que nós falamos semana passada, no Senhor, é que nós vamos passar às vezes tempos de crise como esse, né, não só de preocupação, mas às vezes tempos sem culto, né, sem um culto presencial, né, de repente o seu pastor não pode te visitar, alguma coisa assim nesse sentido, algum irmão, que às vezes depende de nós, né, então nós precisamos manter as nossas raízes em Deus, porque assim ele diz que nós vamos continuar a dar fruto, não teme o verão, não teme a seca, né, porque as suas raízes estão no Senhor. Então nós falamos, né, Deus está no controle, né, mantenha suas raízes nele. E hoje eu queria, complementando também esse mesmo segmento, eu queria falar com vocês sobre como nós podemos vencer também esse tempo de crise, ou algumas outras características que nós podemos ter, nós devemos ter para passar esse tempo de crise, né? Então eu coloquei como título aqui, Vencendo Tempos de Crise. E eu queria que você abrisse comigo aí, acho que você já deve ter aberto, não pode ser abrido, né? Aberto em Atos, capítulo 27. Eu acredito que nós vamos ler ele inteiro. É um pouquinho grandinho, mas acho que dá pra gente ler. Amém? Você pode ler não, capítulo, versículo em diante. Paulo vai a Roma. Isso. Quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano, chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramítio. É isso, né? Adramitino. Aqui tá muito ruim. Adramitino. Eu tô sem... No litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre, devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo. Prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia e da Panfilha, chegando a Mira, na província de Lícia. Ali o oficial no comando encontrou um navio egípcio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por vários dias e depois de muita dificuldade nos aproximamos de Quinido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de frente ao cabo de Salmona.
costeamos a ilha com grande esforço, até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Laceia. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono, e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: Senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. E uma vez que bons portos eram uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenícia, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenícia era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e o noroeste. Vamos continuar? Quer ler? Vai continuar? Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram-se de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arraiaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tem bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, persistiram os marinheiros que se aproximavam, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receoso de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram a popa 4 âncoras e oravam para que se rompessem o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras de proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se.
Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 10º dia em que, esperando estais sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós poderá, perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de eu partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que mantessem os presos, matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroço do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Um pouco grande, né? Grande texto. Mas deu pra entender a história? Amém. Aqui no capítulo 27, ele fala sobre Paulo foi preso, né, em Jerusalém, e Paulo estava sendo agora levado, depois de algumas confusões ali até com os fariseus, com os religiosos da época. Paulo estava sendo levado a Roma, né, para a Itália, e de repente no navio que Paulo estava sobreveio uma grande tempestade, né, a partir do 13 aqui já, do 14, ele fala que deu um vento, né, chamado Euroaquilão, e eles começaram a perder o controle da tempestade. E é interessante que quando nós falamos, por exemplo, vencendo tempos de crises, né, ou tempos de tempestades, uma das características que as crises nos traz é essa mesma sensação, né? Essa sensação de perder o controle, né? Onde às vezes nós lemos, por exemplo, sobre o coronavírus e diversas vezes você vê alguns jornalistas, alguns comentaristas políticos, né? Falar assim, o problema é que nós não sabemos aonde vai dar isso, né? A gente não sabe se é mais um mês, se é mais 2 meses, se vai morrer menos gente, se vai morrer mais gente, se vai piorar, se não vai, se a gente vai ficar fechado até 14 de abril ou amanhã, não sei nem se o Dória já falou que volta lá, ou se a gente vai ficar fechado até julho. E uma tempestade, ela tem essa característica. E quando nós passamos por alguns momentos assim na nossa vida também, né, não é muito estranho, né, nós ficarmos às vezes ansiosos, né, preocupados, às vezes com depressão, né, a gente quer ter o controle de todas as coisas, né, a gente quer saber as respostas, a gente quer saber o que é esse coronavírus, né, é o fim dos tempos, né, é o princípio das dores, Jesus vai voltar no final do ano agora, Jesus vai voltar agora, porque o anticristo vai vir e a gente fica querendo ter o controle, querendo saber das coisas. Mas numa tempestade, numa crise, numa situação difícil, muitas vezes nós não temos o controle, né? Assim como Paulo não tinha o controle no meio da tempestade, né? Paulo, até usando de sabedoria, disse aqui pro marinheiro, né, pro capitão, falou assim, olha, na verdade pro centurião, não vamos ficar aqui. Porque ele estava vendo que o tempo estava difícil, mas ele não, o capitão falou, não, dá certo, então vamos. E aí no meio aconteceu tudo isso, né? E às vezes nós entramos numa tempestade, como entrou Paulo aqui,
até mesmo sem a nossa vontade, né? Às vezes ela simplesmente nos acomete, né? Então é exatamente mais ou menos o que nós estamos passando. Mas dentro desse barco, né, no meio dessa tempestade, havia um homem que servia a Deus, sincero. Havia um homem que tinha um relacionamento com Deus. Havia um homem que estava conectado com Deus, que conseguia ouvir a voz de Deus, né, que conseguia ter esse relacionamento com Deus. Eu tenho certeza que Paulo começou a orar e falar com Deus. Deus então respondeu a Paulo: Paulo, não temas, que vocês não vão morrer. Ninguém nesse barco vai morrer. Vocês podem estar preocupados, sem direção, né? Como diz, nem vendo onde estava. Versículo 20, no finalzinho, ele fala assim: ó, e fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Ou seja, já estava dando como morto. Não, acabou, aqui já era, não tem mais o que fazer no meio dessa tempestade. Mas quando o Senhor apareceu a ele, o Senhor falou com Paulo. E é interessante que Deus não mostra a Paulo o que ia acontecer, no sentido assim: olha, Paulo, vocês vão para uma ilha chamada Malta e lá vai acontecer isso, vai ficar tudo bem. Mas o Senhor fala com ele, e o Senhor fala para ele no versículo 26, ele fala: é contudo necessário irmos dar numa ilha. Ou seja, isso vai passar. A gente vai chegar em algum lugar. E no meio da tempestade nós precisamos ter algumas características que Paulo teve ali para salvar a sua vida, né? Para acalmar o seu coração. Não somente a vida de Paulo, mas também Paulo foi usado por Deus para salvar todos aqueles que estavam naquela embarcação. Às vezes, irmãos, Deus está, no meio dessa crise, Deus está querendo usar a nós. Deus está querendo te usar no meio dessa geração, não só para nós salvar a nossa vida, mas para que nós possamos ser esperança, para que nós possamos dar uma palavra de esperança, de ânimos para as pessoas, de que Deus ainda vai fazer grandes coisas. Nós precisamos confiar em Deus, como nós falamos lá na primeira semana que nós começamos a estudar sobre essas crises, que nós falamos que Deus não perde o controle. Talvez eu e você, nós não sabemos não onde vai dar, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E há alguns pontos que eu queria só refletir com os irmãos. O primeiro deles é que nós precisamos nos alinhar com Deus, né? No momento de tempestade, às vezes a gente quer remar contra, né, o vento. A gente quer remar, não, eu tenho que ir pra cá, tenho que ir pra cá, tenho que ir pra cá, tenho que ir pra cá. Né? Eu não sei se o Silas Malafaia está fazendo um culto lá ainda. Mas às vezes Deus falou para parar. Não, mas vou fazer. Né? Nada contra o pastor Silas. Mas eu quero dizer que muitas vezes nós somos assim. Quantos de nós já oramos e perguntamos a Deus: Deus, o que está acontecendo? Né? O que o Senhor quer de nós? E nós precisamos alinhar a nossa vida com Deus. E eu queria listar algumas áreas que nós precisamos alinhar a nossa vida com Deus. E a primeira área que nós precisamos alinhar a nossa vida com Deus é na nossa prática diária em relação a perdão dos pecados. Né? Para nós termos esse contato como Paulo teve, de Deus acalmar o coração dele, né? De que, Paulo, eu estou com vocês. Paulo com certeza vivia uma vida de integridade. E no meio dessa tempestade nós precisamos dobrar os nossos joelhos e nos arrepender. E como nós falamos, orar e falar com Deus: Deus, que o Senhor me perdoa, que o Senhor me limpe, que o Senhor me livre do pecado. Né? Nesse momento nós temos até mais tempo, né, de orar, de ler a Bíblia, de nos prostrarmos diante de Deus. Então nós precisamos alinhar a nossa vida com Deus. É tempo de nós nos arrependermos. É tempo da igreja, não só o pastor lá em cima, não só no apelo, mas é tempo de você na sua casa, de você se arrepender.
de você se arrepender de práticas que você sabe que é pecado, mas muitas vezes nós cometemos. Isaías 59, 1 e 2, você conhece de cor e salteado esse texto que fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Sabe por que Deus respondeu a Paulo? Porque Paulo clamou. Mas Deus só respondeu a Paulo, não só porque Paulo clamou, mas porque ele ouviu a oração de Paulo. E ele diz aqui que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Enquanto eu estava estudando, e peguei esse texto, fui pegando algumas concordâncias, por diversas vezes Deus falava para o povo de Israel, falava assim: vocês estão indo em cativeiro por causa do seu pecado. Eu não respondo as orações e eu não mudo as coisas por causa do seu pecado. Fala assim, que me separa de você. É interessante, eu acho que eu não marquei aqui, mas em Isaías, não vou me lembrar o capítulo, mas ele chega a falar assim, onde está a minha carta de divórcio que eu dei para vocês? Aonde está o recibo de pagamento que eu vendi vocês? Ele falou assim: eu não me divorciei de vocês. Deus falando: eu não vendi vocês, mas os vossos pecados é que vos matam. Então, amados, nós precisamos alinhar com Deus, primeiramente, a nossa vida espiritual. Nós nos alinharmos com Ele. Isaías 1,15 ele fala: quando estenderdes a mão, eis que esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliquei as vossas orações, não mais as ouvireis, porquanto as vossas mãos estão condenadas. 1 Pedro 3,12 ele fala: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Amado Deus se agrada das nossas orações. Mas Deus se agrada como diz, a palavra de Deus, de um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Então nós precisamos alinhar primeiro de tudo a nossa vida espiritual com Deus, nos arrepender. É momento da igreja voltar para o Senhor. Hoje nós fizemos um tempo de jejum, eu não sei se você participou, eu fiz um tempo também, cada um de nós. É tempo de nós voltarmos para o Senhor e nos alinharmos a nossa vida espiritual com Deus. Nós precisamos alinhar também uma segunda parte que nós precisamos alinhar, o segundo ponto: alinhar os nossos relacionamentos. Reatar, restaurar, pedir perdão. Mateus 5,24 diz assim: deixa ali diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Como nós já oramos aqui em outros cultos, nós temos ouvido falar, que agressões a mulheres têm se aumentado nesses dias. Tem ouvido falar de divórcios, A gente ouve até algumas piadinhas na internet, Que tem que acabar essa quarentena, que não aguenta mais ficar em casa, não é nem pelo trabalho, mas pelo relacionamento. E amado, o nosso relacionamento ele reflete também o nosso relacionamento com Deus. 1 João vai dizer assim: como nós podemos amar a Deus a quem não vemos e não conseguimos amar o nosso irmão a quem nós vemos? Nós precisamos amar o nosso próximo. É tempo, irmão, de nós reconciliarmos. É tempo de nós pedirmos perdão para as pessoas. É tempo de nós restaurarmos relacionamentos que nós podemos restaurar. Como ele diz aqui em Mateus 5,24, ele fala: olha, vai reconciliar com o teu irmão e depois oferece a tua oferta. Às vezes, relacionamentos destruídos por nós, problemas que nós mesmos causamos nos relacionamentos nos impedem de ter uma vida direita diante de Deus. Direita diante de Deus. Então nós precisamos restaurar. Eu não sei como está na sua casa. Talvez você essa semana discutiu com a sua esposa.
com os seus filhos. Né? Nós precisamos restaurar relacionamentos. É tempo de nós restaurarmos relacionamentos. Né? Talvez um parente que você não conversa, talvez é tempo de você clamar ao Senhor e falar: Deus, eu quero restaurar esse relacionamento, eu quero ter uma vida de comunhão com os meus irmãos. Nós não sabemos, como nós falamos, né, o que pode acontecer. Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós precisamos restaurar. Jó 42:10, ele fala assim: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Sabe o que é interessante? Que eu fico pensando no Jó. Será que Jó não estava chateado com os amigos deles também? Porque os amigos dele foram lá e acusaram a Jó. Jó, você deve ter alguma coisa escondida que você não está falando. Quem é você que você se levanta aí contra Deus para questionar Deus, perguntar a Deus? E eu creio que quando Deus fala para os amigos dele: ó, vai lá orar, pede para Jó orar com vocês. Eu creio que Deus estava trabalhando dos dois lados. Deus estava trabalhando os amigos dele por reconhecer que eles não foram bons amigos, mas Deus estava trabalhando também o coração de Jó. Perdoa os seus amigos, Jó. E ele diz, ele fala assim: e o Senhor virou o cativeiro quando ele orava pelos seus amigos. A gente pode entender aqui que talvez teve um momento de reconciliação, de perdão mútuo. Nós precisamos reconciliar os nossos relacionamentos para que Deus possa nos restaurar, para que Deus possa falar conosco, para que nós possamos, esse sentimento de insegurança no meio de um caos, de uma crise, ele possa ir embora. Nós precisamos restaurar o nosso relacionamento. Nós precisamos alinhar o rumo das nossas vidas. O que Deus sonha para nós, o propósito dele em nós. Além de nós alinharmos as nossas práticas, além de nós alinharmos os nossos relacionamentos, você já perguntou para Deus o que Deus quer para você? Qual o propósito do Senhor para a sua vida? E em que fase ou em que instante desse propósito você está? Deus tem um propósito, irmãos, para todos nós. Deus tem um propósito para todos nós. E às vezes nós estamos correndo atrás de tantas coisas na nossa vida. Não, mas eu preciso de dinheiro, eu preciso da minha empresa, eu preciso crescer no meu trabalho, eu preciso isso e aquilo outro. E a gente esquece daquilo para o qual Deus nos chamou. E nesse tempo de pausa, é tempo também de nós refletirmos sobre isso. Opa, para o que Deus tem me chamado? Né? Para onde eu tenho ido? Será que você não está como Jonas, né? Que Deus falou: vai para Nínive. E Jonas estava fugindo para o outro lado. E Deus fez com que Jonas passasse uma tempestade ali, um caos, para que ele pudesse voltar para o Senhor. Às vezes nesse momento é o momento de nós realinharmos o nosso propósito. Deus, o Senhor me chamou para ser um pastor, mas eu tenho negociado isso, eu tenho vivido outras coisas. Deus, o Senhor me chamou para tal coisa, para ser um ministro de louvor, mas eu tenho negociado isso. O Senhor nos chama, amado. Sabe por que Paulo se salvou e salvou todos os que estavam com ele? Porque Paulo, mesmo preso, Paulo estava no centro do propósito de Deus. Nós vemos José, né? José foi vendido como escravo, mas lá na casa de Potifar, José virou gerente. Deus prosperou José mesmo em tempo de crise, porque era para José estar ali, mesmo na crise, mesmo dificuldade imensa, mas José estava no lugar certo. Depois José saiu da casa de Potifar, né? Nós conhecemos aí. E depois Potifar colocou ele numa prisão. E José chega numa prisão e José também se torna líder ali. Por que de novo? Poxa, mas estava numa prisão, estava preso. Mas era ali que Deus estava com José. Então nós só vamos passar os momentos de tempestade
quando nós estivermos com a nossa vida alinhada com Deus, quando nós procurarmos valorizar os relacionamentos que nós temos, as pessoas que estão conosco, e quando nós estivermos no centro da vontade de Deus. Né? José é uma história, por isso que eu falo sempre que eu gosto de história de homem de Deus, porque não importa onde você está, não importa, a igreja está passando como José. Não vão acabar com os cultos, que vai, quem sabe, diminui a igreja. E quando ele estava vendendo José, mal sabe que ele estava empurrando José para o propósito. Só estava começando o que Deus tinha para fazer. E às vezes Deus está fazendo isso, não vai, estão achando que vai matar a igreja. Mas Deus às vezes só está falando, não, eu estou precisando trabalhar na minha igreja nesse sentido. Então nós precisamos estar no propósito de Deus, né? Atos 9,15, sobre Paulo. Ele fala, porém o Senhor ordenou-lhe, vai, pois ele é um homem, ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Paulo estava preso, estava numa tempestade, mas Paulo estava onde Deus queria que ele estava naquele momento. E ele fala assim, Paulo, importa que você se apresente a César. O versículo 24 fala, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. Esse era o propósito de Deus. E nós precisamos orar e saber, Deus, o que o Senhor quer de nós, né? Lembrar do propósito. E o último ponto, nós precisamos alinhar a nossa vida com relação ao propósito dele nesse momento, com tudo o que acontece. Você já perguntou para Deus o que é que Ele quer de você em meio a tudo isso? O porquê estas coisas estão acontecendo? O apóstolo Paulo podia simplesmente ficar quieto no meio do navio. Mas o apóstolo Paulo, Deus também, eu creio que Deus estava usando a vida dele, como nós falamos ali, para que muitos vissem o poder do nosso Deus. Você já se perguntou o que Deus quer de você no meio desse caos? Que nem eu falei, talvez você é um homem da sua casa e talvez você não tenha tido oração, um tempo com a sua família, e talvez esse tempo é o momento de você assumir a postura de sacerdote do seu lar e falar, não, nós vamos orar. É tempo que Deus está me despertando para orar. Talvez você levava uma vida de oração, mais ou menos, talvez Deus está te levando a interceder. Presta atenção em notícias que Deus traz às vezes a nós. Porque às vezes Deus não está trazendo apenas uma notícia, mas Deus está trazendo algo ao nosso conhecimento para que nós possamos ter uma atitude em relação a isso. Nós precisamos nos alinhar com Deus. A nossa vida espiritual, os nossos relacionamentos, o nosso propósito e as nossas atitudes nesse dia. E o que Paulo diz aqui, depois um pouco mais no final, versículo 25, ele fala assim, portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo, necessário irmos dar numa ilha. Paulo confiou em Deus. A Bíblia não fala que a tempestade tinha acabado. A Bíblia fala que a tempestade ainda estava acontecendo. Mas o apóstolo Paulo falou, irmãos, tenha ânimo. Tenha ânimo. Porque vai acontecer o que Deus me falou. E quando nós restauramos e nós realinhamos essas coisas da nossa vida, você pode ter certeza que talvez Deus não vai falar o final. Talvez Deus não vai falar, é mais um mês, é mais 2 meses. Mas Deus vai começar, né? Esses dias eu estava ouvindo um pessoal numa live e eles falando assim que muitas vezes nós descartamos os processos, né? E ele fala assim que os processos de Deus na realidade são, quando nós aprendemos a desfrutar disso, ele usou uma palavra como se fosse assim, é a melhor parte de tudo que Deus tem para fazer. Ele estava contando uma experiência de um sonho que ele tinha de ir a Nova York.
de ir lá na Times Square. E ele fala assim, quando eu cheguei lá, ele falou, cara, eu fiquei muito contente, tá top, tudo 10. Ele falou, mas o que me levou lá, o que me fez chegar lá, as batalhas que eu venci, as conquistas, os esforços. Ele falou, isso foi o mais emocionante de todo o caminho. E como nós cantamos aqui, te louvarei, não importam as circunstâncias, nós precisamos confiar em Deus. Colocar a nossa confiança em Deus. Porque Deus está no controle. E Deus quer que o seu coração descanse. Deus quer que o seu coração descanse nele em meio ao caos. Talvez nós não vamos ter todas as respostas. Ah, mas o princípio eu não sei. Ah, mas não sei. Mas de uma coisa eu sei. Que o meu Senhor está comigo. De uma coisa eu sei. Que vai acontecer. Né? Como o Senhor disse. Que até a vinda do Anticristo, o Espírito Santo estaria conosco todos os dias. Porque Tessalonicenses diz que há um que o resiste, até que do meio seja tirado. Confie em Deus, amado. Deus está trabalhando no seu povo. Aproveite, vamos dizer assim, né? Se é que dá para aproveitar, mesmo que é um momento de dificuldade, mas peça a Deus, fala, Deus, me ajude a achar força em meio às dores, força em meio às lutas. E que nós possamos aceitar os processos que Deus tem na nossa vida, porque Deus está trabalhando em nós. Nós falamos, né, só concluindo sobre José. Eu gosto muito de uma passagem que fala que José chegou a se esquecer dos sonhos, lá no final. José não se lembrava mais do que Deus tinha dado o sonho para ele. Olha, tão profundo foi. Mas o Senhor fez José lembrar do que ele tinha dito a ele. E nós servimos a esse Deus, irmãos. É um Deus que não é parado por tempestade. É um Deus que não é... que o mundo pode achar que eles estão na frente. Mas o nosso Deus está acima de todas as coisas. Acima de Trump, de Bolsonaro, de esquerda, de direita, de jornalistas, de mídia. O nosso Deus é um Deus que vai acima e além de todas as coisas. Amém? Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar? Pai, fala pra gente de novo. Amém. Queria só dizer uma coisinha. Pode falar. Quando o Misael estava pregando, eu estava lembrando. Primeira igreja Nazareno de Piracicaba, os irmãos estavam passando uma luta. Sem pastor, sozinhos. O Misael lá para os Estados Unidos. E Deus trouxe o Misael, livrando ele dessas crises em terra estranha, e agrupou a primeira igreja. Hoje a igreja tem um pastor, e que podemos ser unidos, né? E agradecer a Deus. Quando ele falava, eu estava falando com Deus. Deus não desampara os seus. Nós estamos sendo assistidos, né? Pela presença de Deus. Em meio a essa crise, à distância, mas estamos unidos aí. Estamos sendo assistidos pelo nosso Deus. Vamos orar. Pai Santo, justo, eterno, amado e bom, diante da Tua presença, Senhor, nós queremos agradecer o Senhor pelas providências, pelos Teus cuidados, Senhor. Em qualquer situações em que nos encontramos, o Senhor está presente. A Tua palavra diz que o Senhor abençoa os Teus servos
E o Senhor diz que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem, Senhor. Dos que são chamados pelo Teu decreto, dos que amam o Senhor. Papai, não é as tempestades que vai dar coordenado em nossa vida, é a Tua presença, Senhor. Oh, aleluia. A Tua voz, a Tua palavra. Nós queremos nessa noite bendizer o Senhor, te magnificar pelo que o Senhor tem feito. Nós estamos vendo aqui entre nós, Senhor, essa providência, mas eu tenho certeza que em todo o mundo as mãos do Senhor estão no controle. Em todos os países onde existe seres humanos buscando, clamando, chorando, o Senhor tem assistido, papai. E nós queremos agradecer por esta igreja, a primeira igreja Nazareno de Piracicaba. O Senhor não foi diferente, o Senhor está conosco, Senhor, com as Tuas mãos, segurando as nossas mãos e dizendo: não temas, eu sou contigo. Pai, continua derramando unção sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Sabemos que hoje, Senhor Deus, foi feito um propósito, um pacto, um compromisso com o Senhor. Pai. Eu tenho certeza que a Tua palavra diz que jamais nós pereceremos, jamais uma só das nossas atividades serão, Senhor, sem significado. Todas elas têm um significado e há uma recompensa vinda do Teu trono. Nós temos certeza que a nossa nação vai passar por momentos de vitórias. O mundo verá. E principalmente a igreja do Senhor, o Teu povo, Senhor, que clama pelo Teu nome. E temos certeza que o Senhor descerá com alaridos de vitórias sobre o Teu povo. Senhor Deus, com cada um de nós, ser como Israel, a igreja, dele sabedoria, que ele possa saber que ele é um canal, mas que o Senhor tem algo para fazer em sua vida, papai, neste local, nesta igreja. Abençoa cada família ali de Piracicaba, Senhor, os Teus filhos, que estão, Deus, nesse propósito. Ser com eles, que eles possam se levantar e dizer que o Senhor está em nosso meio. Exaltado, glorificado seja o Teu nome. Que essa palavra de hoje, Senhor, venha nos fortalecer, que nós possamos realmente termos, ó Deus, um alinhamento com o Senhor. Que nós possamos ser livres dos nossos pecados, porque nós temos o direito de confessá-los. Que nós tenhamos alegria, papai, de podermos ter o discernimento, os cuidados do Senhor, os avisos do Senhor em nossos meios. Guarda-nos sob os Teus cuidados, dá-nos uma noite de paz, de alegria, que a Tua presença continue nos assistindo, nos guardando. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus todas essas coisas. Amém. Amém, Luiz. Amém, irmãos, que Deus te abençoe. Deus dê uma semana abençoada a todos nós aí. Irmãos, você que tem meu telefone, vocês precisando de alguma coisa, estou aqui em Claro, mas pode me ligar. A gente bate um papo, de repente podendo a gente dar um pulo aí. Nós estamos aí para servir ao Senhor, para sermos corpo, né? Para sermos um no Senhor, para que Deus possa cumprir aquilo que Ele tem em nós. Amém? Deus te abençoe. Durante a semana nós temos, eu vou confirmar com os irmãos que nós vamos conseguir fazer a live dessa quarta-feira. Estou tentando falar com uma pessoa, ainda não consegui a resposta dela, mas eu confirmo com os irmãos ou pelo Instagram, pelo Face, ou no grupo nosso da igreja lá. Tá bom? Deus te abençoe, mas durante a semana já temos o nosso culto, né, semanal, como nós falamos do lar, o meu lar à base da igreja, e vamos seguir firmes, irmãos. Deus tem grandes coisas no meio dessa tempestade. Quando nós voltarmos a reunir, quando Deus assim permitir, nós vamos ver que Deus usou isso para nos amadurecer, para nos fazer crescer. Amém? Deus abençoe, Zezinho. Obrigado, pastor José, dona Fátima, pastora Natália. Amém? Deus abençoe, irmãos. Uma semana abençoada para vocês aí. Depois esse nosso culto vai ficar também aí salvo, e vai ficar salvo no canal da Primeira Igreja do Nazareno de Piracicaba no YouTube. Acessa lá. Se você quiser assistir os demais cultos, estão lá. Segue lá, se inscreve. Como diz os youtubers, né? Deixa o seu joinha. Tá bom? Seu like. Deus abençoe, pessoal.